Olá, chicos e chicas, que tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou Daniel, maestro de espanhol. Vamos a estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula, não é isso, galera? Hoje vamos falar um pouco aí, né, dos textos aí, né, de cunho principalmente aí, né, argumentativo, né, sejam eles orais, multimodais. Vamos entender como é que se posicionam, né, as pessoas dentro do discurso, né, sendo elas a favor ou sendo elas contra, como fazem esse posicionamento, né. Lembrando sempre que o tipo, né, dissertativo, argumentativo, é um texto que ele é prevalecente, né, que ele vai aí ser contínuo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Vocês estão terminando o ensino fundamental, o ano que vem estarão, né, no ensino médio, assim espero. E dentro do ensino médio, né, toda a base, a construção é no sentido de você, né, chegar no Enem aí com uma base muito boa, né, com conhecimento prévio, conhecimento de mundo aí, que lhe dê embasamento suficiente para que você possa ter uma boa produção textual aí na redação. Redação essa de cunho dissertativo argumentativo. Então a argumentação ela tem que ser trabalhada ao longo da vida, né, ao longo do processo de escolarização aí, na educação de vocês, para que vocês, né, cheguem na hora que precisem utilizar, sendo ela dentro de um exame, né, de prova do Enem ou na vida mesmo, né, ou para a profissão de vocês, é bom termos essa base argumentativa, né, vocês precisarão aí utilizar, né, de maneira sempre responsável e principalmente respeitosa, né, sem ofender os direitos humanos, sem ofender ninguém, né, sem arrumar aí, digamos, confusão. Então, nós estamos aí com um tema bem polêmico, né? Geralmente, galera, o texto argumentativo, ele é colocado em cima de temas polêmicos, né? Isso vocês vão perceber aí, né? Que todo o engajamento polêmico, né? Todo tema que você precisa opinar, ele é, assim, de repercussão, né? Dentro da sociedade. Porque senão ele não vai gerar discussão, né? Não vai gerar um engajamento para a argumentação se ele não for um tema que esteja em discussão, né? Então, aborto sim, aborto não. Aborto sim ou não? Isso lo decido eu. Então, isso quem decide sou eu, né? Aí, uma manifestação pacífica de uma mulher, pode perceber isso ali, né? Aborto sim, aborto não, quem decide sou eu. Então, aí, pela essa imagem, nós podemos, né, inferir, né, que essa temática, né, pelo que eu percebi aí, ela está retratada diretamente às mulheres, né? Então diz quem decide somos nós, né? Somos nós que parimos, né? Somos nós que temos o bebê, então isso é nós que decidimos, né? Deu a entender que foi isso. Então o que é argumentação? A argumentação é um tipo de discurso que tem, né, como finalidade defender uma ideia, uma opinião aportando razões. Então, galera, a argumentação nada mais é do que um discurso, né, que tem como finalidade você defender uma ideia ou uma opinião, né, mas apresentando justificativas, né, você tem que se justificar, né? Então, isso é argumentar. Então, o que é que não é argumentar? É aquela história do porque sim, porque não, né? Exemplo, por que você não foi à escola hoje? Porque não, porque sim. Mas qual foi o motivo? Não, não tem, porque sim, pronto, né? Então, esse porque sim, porque não, né? Ele é uma mera falácia, não é uma resposta direta, não é uma argumentação. A argumentação você tem que apontar as razões, né? Você tem que falar sobre. Não é sim ou apenas não, né? Então, dentro da argumentação, predomina aquilo que chamamos na função da linguagem de função apelativa, né? Que é a função de quê? De convencer uma terceira pessoa de uma determinada ideia, de um ponto de vista, né? Então você argumenta no sentido de persuadir, né, ou de convencer a pessoa do seu ponto de vista, né? Então por isso que é chamado de função apelativa, né? Porque tem essa questão da persuasão. Aqui, né? Álvaro he redactado uma coluna de opinião sobre as atividades extraescolares del colegio.
Algumas me parecem tão aborridas. Então Álvaro, né, tem redatado aí uma coluna, ele criou uma coluna de opinião sobre atividades extraescolares do colégio, né? Algumas parecem chatinhas, né? No es triste, nuestro docente comentará en clase que debemos hacer para argumentar nuestras opiniones y para respetar la diversidad de opiniones. Nos vendrán muy bien algunos consejos. Então, não estejam tristes, né? Nosso docente comentará, né, na classe o que devemos fazer para argumentar sobre as nossas opiniões e para respeitar a diversidade de opiniões, né? Alguns conselhos vão cair muito bem, né? Então, aí a fala dele. Eu he redactado outra columna, neste caso sobre a tendência cada vez maior de los jóvenes de usar as redes sociais. Então, criei uma outra coluna, neste caso sobre a tendência cada vez maior dos jovens a utilizar as redes sociais. Alguns companheiros e companheiras me han felicitado por el tema elegido. Outros, em cambio, han criticado el trabajo realizado, pues no están de acuerdo con nada de lo que he escrito, né? Alguns companheiros e companheiras, colegas e colegas me deram parabéns, né, pelo tema que eu escolhi, porém, em compensação aí, outros, né, criticaram o meu trabalho realizado, porque não estão de acordo com nada daquilo que eu escrevi. Então, observamos aí, né, alguns posicionamentos, né, não está de acordo, outro está de acordo com aí as colunas aí criadas pelo aluno aí da escola. Aqui outro exemplo, né? No, papá, essa é uma notícia falsa. Não, pai, essa é uma notícia falsa. Pero, como vai ser falsa se disse justo lo que eu penso, né? Não, como é que vai ser falsa se a notícia diz justamente aquilo que penso? Então, aí a crítica está naquilo, né, que geralmente as pessoas têm opiniões diferentes, né? Tem opiniões distintas, cada um pensa de uma maneira. Claro que essa maneira de você argumentar, defender um ponto de vista, ele perpetua muito pelaquela construção que você tem familiar, né, dentro da sua moral, né, dentro da ética. Então, são coisas que influenciam diretamente sobre o modo de pensar de cada pessoa, né? Então, ninguém pensa igual, né? Até mesmo as pessoas que pensam igual, digamos que elas defendem um ponto de vista, né, ou favorável ou contra, elas têm argumentos diferentes, né? Então, o modo por que você defende ou você não defende um ponto de vista é diferente, né, do outro colega, embora que ele concorde com você, mas os motivos, as razões apresentadas, às vezes, são outras, né? Então, é isso aqui que fica a crítica nessa charge. Aqui, né? Sou cristiano porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas. Então, a pessoa diz, né? Sou do cristianismo porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas, né? Ou seja, se é uma religião que ela é tão abrangente, principalmente aqui no Brasil, né? O cristianismo aí, ele detém meio que essa questão do monopólio religioso, né? As pessoas do cristianismo são aquelas que acreditam em Cristo, né? Então, milhões de pessoas não podem estar equivocadas. Ou seja, a razão que ela apresentou é porque se a maioria eu não vou ser diferente, né? Aí temos o do meio ali, né? Sou muçulmano porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas. Observem, a mesma justificativa que foi do cara para ser cristianista, né? Para ser do cristianismo, foi a mesma justificativa do muçulmano, porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas. Isso por quê? Porque dentro do contexto dele, ele que não é brasileiro, que provavelmente é árabe, né? Um dos países desse aí, Catar, Irã, né? Que são países muçulmanos, então ele considera a mesma justificativa, milhões de pessoas não podem estar equivocadas. Ou seja, né? Dentro do contexto dele, a maioria é muçulmana, então ele é muçulmano porque também vai com a maioria. Então, terceiro ali, sou ateu porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas, né? Ou sim. Então, já temos o terceiro, que justifica que é ateu,
pela mesma razão do primeiro e do segundo. Porque, claro, pessoal, nós temos a diversidade religiosa. Então, milhões de pessoas são muçulmanas, milhões de pessoas são do cristianismo, milhões de pessoas são budistas, né? Milhões de pessoas são ateus. Né? É a diversidade, né? Do pensamento, da crença religiosa. Então, podemos ver que a mesma justificativa ela se fundamenta para as três defesas de ponto de vista. Por quê? Porque elas estão em contextos diferentes, né? Então, o terceiro diz que é ateu porque milhões de pessoas não podem estar equivocadas, né? Então, temos aí, né, o que chamamos aí de defesa de opinião, tá? Mais uma charge aqui, né? Por suerte la opinião pública, todavia, não se ha dado conta de que opina lo que quiere la opinião privada. Então, por sorte, a opinião pública, todavia, né, não se deu conta ainda que a opinião pública é um reflexo da opinião privada, né? Aí é mais dirigido, né, entre donos, né, sobre empresários contra, né, membros de governo, essa parte aí do público, né, e do privado, né? Então, uma opinião, né, pessoal aí desse homem, né, que a opinião pública ela é um reflexo da opinião privada. Aí Mafalda, né? Pero, por que, papá? Por que não me lo explicas? Por que não? Então é o que eu havia dito no começo, né? Que nós temos que não houve o uso argumentativo, porque o porquê sim, porquê não é resposta, né? Porque, como eu disse anteriormente, né, a argumentação ela tem que ser defendida com pontos de vista. Você tem que apresentar, né, o porquê das coisas, o porquê você pensa assim, qual é o fato que te dá embasamento, né? Tem que explicar. Então, aí, o simples porquê não é resposta, né? Então não houve defesa argumentativa de nenhum ponto de vista, já que não houve a explicação dessa ideia. Então, dentro de um ponto de vista, uma tese, né, que a gente chama, tese é um ponto de vista, você se posiciona a favor ou em contra. Os argumentos são as razões que apoiam um ponto de vista do autor, né? São os meios pelo que você defende o ponto de vista. Então, vamos aqui a atividadezinha prática, né, galera? Temos aqui uma tirinha, né, e um questionamento. Observamos a imagem, que é uma mescla de linguagem verbal e não verbal. Né, na primeira imagem, Mafalda está pensando ali que a mãe dela, né, está costurando. Aí ela lembrou da mãe dela limpando. Aí ela lembrou da mãe dela lavando roupa e estendendo a roupa. Virou-se para a mãe dela e disse: claro, o mal es que la mujer, em vez de arrugar um papel, arrugado um trapo na história da humanidade. Claro, o mal é que a mulher, em vez de desempenhar um papel, desempenhou, né, um trapo, né, na história da humanidade. Então, de acordo com essa visão aí, desse pensamento, Mafalda acredita que o quê? O homem desempenha funções domésticas na sociedade atual? Será? É importante as mulheres fazerem o serviço doméstico? Há um papel positivo frente à posição da mulher no mercado de trabalho? A culpa das mulheres ficarem em casa se deve ao alto índice de desemprego? Ou letra E, ali por último, grande parte da sociedade feminina ter desempenhado o papel de dona de casa na sociedade ao longo da história? Então, nossa resposta correta, galerinha, letra E, né? Pela observação aí da tirinha aí, a gente vê que Mafalda critica, né, esse papel da mulher ao longo da sociedade, que é o papel de dona de casa, uma vez que ela acredita que a mulher ela tem que alcançar outros patamares, né? Então é isso, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adeus.